Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Paz seja com todos. A paz, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu acho que tá dando... Ah, agora acho que deu certo. Tá de ponta cabeça aí ou não? Você pode falar? Amados, a imagem tá boa aí? Eu mudei um pouco hoje aqui. A imagem tá boa? Quem pode ver para mim aí? Sim, Fernando Miller. Tá melhor assim? Ei, que bom. Tá, Daiane Campos. Então vamos lá, olha. Boa noite, amados. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Alegre sempre no Senhor. Olha lá. Hoje estamos aí, a Natália Berton, Tati Miller e mais 5. Já compartilharam, né? Glória a Deus. Jonathan Vitor, Daiane Campos, Natália Berton, boa noite, pastor, boa noite, pastora. Boa noite. Cassimeire, boa noite. José Carlos Branco. Pastor José Carlos Branco, você vai se converter aqui. Olha só. Que bênção, meu amado, de te ver aqui, viu? Seja bem-vindo, meu querido. Dionísia Lopes, Fernando Miller, Daiane Campos, Magalir Passos, Daniel Ferreira, Tainá Santos, nosso irmão Andrei, Deus abençoe. Deus abençoe. E olha, hoje eu comecei com o hino da Quadrangular. Lindo, maravilhoso. É lindo esse hino. Daiane Campos mandou um monte de coraçãozinho lá. Iago, Deus abençoe, Iago. Deus abençoe, querido. Daiane Campos de novo. Fabiano, Deus abençoe, Fabiano. Deus abençoe, Fabiano. Glória a Deus. Stephanie Barroca. Oi, Stephanie. Alessia, Deus abençoe, Alessia. Oi, Alessia. Rose Dantas. Rose, manda um abraço para a irmã Joaninha aí. Um grande abraço. Deus abençoe, muitas saudades dela, viu? Meu Deus. Deus abençoe. Maíra Eunice. Rose Dantas. É isso aí, nós estamos com 27 pessoas. Acho que o Anderson entrou agora. Anderson Passos, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí hoje nessa live. É uma pena quem vai perder essa mensagem hoje, né? A palavra de Deus para o seu coração, que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nesta noite. Não só para vocês, mas também para espalhar essa mensagem que nós vamos anunciar aqui, né? Eu queria falar nesse início do culto online. Eu queria até mudar aqui. Enquanto você muda, Pode muito falar. boa noite, meus queridos, meus amados irmãos de Engenheiro Coelho, a todos os irmãos, mesmo se você não for da cidade de Engenheiro Coelho, que o Senhor possa estar abençoando cada coração, que o Senhor possa estar aí nesse momento contigo, né? E que você também esteja com o Senhor e que nesses dias diferentes, não sabemos até quando, mas a gente não está deixando de pregar a palavra de Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus diz, né, queridos? Então, mas nesse momento que você está ouvindo ao vivo, que Deus possa te abençoar. Sabemos que algumas pessoas trabalham, tem muitos irmãos de Engenheiro Coelho, pelo menos alguns irmãos que eu conheço, que esse horário eles estão trabalhando, algumas pessoas trabalham realmente e assistem depois.
E mesmo você, querido, que porventura não assistiu ao vivo, você é muito bem-vindo, todos vocês que vão assistir depois. E se tiver uma oportunidade, assista ao vivo, coloca o nominho lá pra gente saber que você está aí, tá bom? É bom você dar o seu ok, né? Isso, muito também bom. no YouTube, mesmo que você assistiu, vai lá no YouTube e depois dá o seu, como é que fala? Like. Seu like. E não dê o seu dislike. Não deu dislike, só like, tá bom? Isso. Amados, eu queria fazer uma homenagem. O certo é fazer quando está vivo, né? Mas infelizmente o pastor Otávio Show veio ao falecimento nessa madrugada, nesta manhã, e ele estava completando 85 anos de idade. E nós ficamos meio impossibilitados de ir no funeral devido ao horário, mas eu quero falar aqui, deixar aqui, que a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós estamos assim, logicamente a gente fica triste com a perda de alguém, né? Principalmente quando é da família que nós conhecemos, que é a família Show. Pastor Otávio, eu tive assim alguns contatos com eles durante esses anos que nós estamos em Engenheiro Coelho, e nesse tempo ele sempre me tratou muito bem. Verdade. Sempre encontrando às vezes na rua, já encontrei no banco, em festa, já fui na igreja dele, já estive lá quando teve assim uma comemoração para ele, eu estive de corpo presente, e ele era assim uma pessoa muito amável. E uma das coisas que eu nunca vou esquecer na minha vida é que todas as vezes que ele me encontrava, ele falava, me abraçava e falava assim: eu estou orando por você todos os dias, porque o ministério pastoral não é fácil. Essas eram as palavras dele. Ele me abraçava e falava no meu ouvido: olha, eu estou orando por você todos os dias, porque o ministério pastoral não é fácil. Então, eu pedi para nossa irmã Marli, todo mundo tem assim um hino de preferência, né? Para ela descobrir para mim qual hino que ele gostava. Eu sei que ele gostava de um monte, né? Mas assim, que mais ele gostava. E alguém da família deve ter passado para a irmã Marli Mendes, e ela passou para mim. Eu quero, nesse 1 minuto, 2 minutos do hino, que nós assim fizéssemos uma oração e lembrássemos um pouco do nosso querido pastor Otávio Show. O nome do hino? O nome desse hino é Ele Sofreu por Mim.
E a terra que estava na porta, com grande poder remover, depressa os laços caíram, os planos eram assim, a luz e a vida simplesmente, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo por si. Que lindo, lindo. Glória a Deus, né? Que conta a história do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Esse hino era um hino da sua preferência, ele gostava. E nós queremos dar aqui os nossos sentimentos a todos da família. Eu não vou falar nome, porque senão eu vou esquecer que a família é grande, os irmãos, as irmãs, né? E eu sei que tem uma das filhas que ela nos assistem de vez em quando aqui, né? E eu quero dizer assim que nós sentimos muito também, mas aprove o Senhor tirar essa flor e levar para o seu jardim. Ele aqui estava uma flor no nosso jardim, hoje ele está enfeitando o jardim lá nos céus. E eu tenho certeza que lá nos céus está havendo festa por tudo que o nosso querido, amado pastor Otávio, ele fez no ministério. Muitas vezes deixando família, deixando a esposa, que também quero mandar um abraço para ela, que ela é uma mulher muito de Deus, né? E eu sei que vai ser momentos difíceis para você, mas o Senhor coloca o Espírito Santo em nossas vidas para nos consolar, ele não vai tirar a dor, não tem como tirar a dor. Eu perdi meu pai e eu sei como que não é fácil quando a gente perde alguém da família. A pastora perdeu a mãe e também perdeu o pai. Então não é fácil, né? Eu ainda tenho minha mãe, mas assim, a gente tem um zelo assim muito grande por ela, uma preocupação muito grande. Mas nós sabemos que um dia essa hora vai chegar, né? Mesma coisa, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas uma hora ela vai chegar e o Senhor vem colher essa flor para enfeitar lá no jardim dos céus. Amém? Amém. Eu quero então que já orei hoje, já tive um momento de oração, orando por todos da família. Eu só peço que todos fiquem firme e forte, assim como o pai de vocês era um homem, uma rocha forte. E quantos frutos esse homem deixou, não só em Engenheiro Coelho, mas em muitos lugares. Quantos frutos ele deixou. O que conta para nós, pastor, não é tempo de ministério, não é tempo disso ou a idade, mas conta aquilo que nós estamos somando para o reino dos céus. E eu tenho certeza que o pastor Otávio,
ele somou muito para o ministério da Igreja Assembleia de Deus e muito mais para o reino de Deus. Então fica aqui, ó, o meu forte abraço para vocês, da pastora, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. E eu vou deixar esse hino aí tocando hoje, tá bom? É lindo esse hino. E no final eu quero colocar um outro hino que é o 477. E eu quero colocar ele depois. São 2 hinos que ele gostava de ouvir. O meu agradecimento a todos os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu vi assim lá nas páginas, muitos da igreja assim, como é que fala? Esqueci a palavra. Tiveram um carinho, né? Tiveram um carinho lá escrevendo para a família, né? Mas eu agradeço muito os amados irmãos da Quadrangular. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Pastora? Então vou deixar vocês com o pastor agora, que ele vai trazer uma palavra e que você possa receber esta palavra. No finalzinho eu volto aí para a gente terminar e dar um tchauzinho para vocês, ok? Amém. Posso pegar? Pode. Deus abençoe. Amém. Tô aqui do ladinho, viu? Amém. Deixa eu me ajeitar no meio da imagem aqui, né? Então, amados, eu não sei se é coincidência, mas eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência, né? Não é mesmo? E que tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? E a mensagem que nós vamos falar hoje, nessa noite, está também relacionado com esse hino. Que coisa, né? Só que essa mensagem eu já preparei antes. E ela está relacionada com a nossa salvação. O momento, né? Esse momento da passagem, né? E nós temos que, assim, estar preocupado com aquilo que o Senhor Deus fez por nossa causa. Estarmos valorizando este sacrifício, né? Muito bem. Eu quero orar a Deus. Vamos orar? Eterno e maravilhoso Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por este momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder transmitir esta palavra a todos aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda irão assistir, mas que essa palavra possa vir falar em cada coração de uma forma toda especial, Senhor. Venha abençoar aqueles que estão lá do outro lado, com o seu celular ou na televisão, assistindo, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração de uma forma especial. E se tiver alguém que esteja com dor neste momento, eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor, pelo sangue de Jesus, que essa vida seja livre deste mal, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Amados, eu vou só baixar um pouquinho a música aí. Acho que vocês nem vão ouvir talvez aí. A palavra que eu quero trazer nesta noite fala: a fé em Cristo. A fé em Cristo é o único meio para alguém ser salvo. A fé em Cristo é o único meio para alguém ser salvo. Hoje, nesta madrugada, eu escrevi assim, eu levantei de manhã falando, cantando, coisa difícil de fazer, cantar de manhã. Mas hoje eu levantei cantando e falando para a pastora isso que eu vou falar para vocês. E até eu postei no Facebook, postei em algumas páginas do WhatsApp da nossa igreja, dos grupos. Então, é bem assim, ó, para pensar, é para você pensar. Pensa bem, a cura procuramos em Jesus quando nós precisamos dela. Você não está doente a vida inteira. Quando você fica doente, mesmo você indo no médico, você crê que o Senhor Jesus pode colocar as mãos.
Quantas pessoas que mesmo estando nos médicos, nas mãos dos médicos, o seu quadro de saúde, o seu quadro clínico foi alterado devido às orações, devido ao poder de Deus. Conheço muitos que já foram curados, que precisou uma intervenção cirúrgica, mas muitos que eram câncer maligno se tornou um câncer benigno e pôde ser extraído e hoje está gozando de perfeita saúde. Então a cura procuramos em Jesus quando precisamos dela. Mas a salvação é uma busca constante. Todos os dias precisamos fazer um exame de consciência para não perdê-la. Não deixe sua mente cauterizada pelo pecado. Porque o pecado, a pessoa que não deixa o pecado, ela com o tempo vai cauterizando. Lá em 2 Timóteo 2,15, a palavra de Deus diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra não é abrir a palavra assim, não é esse manejar. O manejar é você aprender, saber, conhecer. Entendeu? Que quando Paulo escreveu isso, quando Paulo escreveu esse 2 Timóteo 2,15, não tinha Bíblia, não tinha livro assim, era pergaminho. Mas eles também tinham que saber manejar os pergaminhos, né? Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Por isso que eu estou falando aqui, que quando a gente, quando a cura, procuramos em Jesus quando precisamos dela. Mas a salvação é algo que precisa muito mais do que cura. A cura divina é uma consequência da nossa fé também. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de uma mostarda, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em Atos 4,12 diz assim, agora o apóstolo Pedro, ele está dizendo, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe salvação fora de Cristo. A nossa salvação está ligada no sacrifício feito na cruz do Calvário. Então, amados, isso o que eu falei agora é algo que Deus colocou assim no meu coração e me levou a esta mensagem. Qual é o assunto mais fundamental de que o Evangelho trata? Qual é o assunto mais fundamental de que o Evangelho trata? Muito bem. Nós vivemos num mundo assim conturbado, hoje com novas tecnologias, vivemos assim com pensamentos diferentes, né, de 10 anos, 15, 20 anos atrás, eu posso dizer de 50 anos atrás, porque eu já tinha 12 anos e lembro muito bem, né, na época dos meus 4, 5 anos para frente, eu lembro das coisas, para trás não lembro nada não, mas de 4, 5 anos eu lembro de muitas coisas. Eu lembro do jornal que meu pai ouvia no rádio, né, falando da guerra de 64, irmãos. Então eu lembro disso daí. Eu lembro dos comentários, às vezes já com 8, 10 anos de idade. Então o mundo mudou muito. E a pergunta é essa: qual é o assunto mais fundamental de que o Evangelho trata? Acaso o Evangelho diz respeito
fundamentalmente a satisfazer nossas necessidades? Olha lá, primeiro, será que é isso? Ele trata de um assunto a satisfazer as nossas necessidades, atender ao nosso desejo de um significado para a vida. Será que é isso que Jesus quer tratar conosco através do Evangelho? Ensinar-nos a viver vidas melhores, ajudar os pobres, fazer de nós pessoas ricas e saudáveis. Será que é isso? Todas essas ideias sobre o Evangelho agarram-se a um problema percebido e dizem, olha só, que as pessoas comentam, dizem, é sobre isso que o Evangelho fala, do que eu falei lá atrás, né? Em vida melhor, ajudar os pobres, ensinar-nos a ter vida melhores, ou fazer de nós pessoas ricas e saudáveis, ou saber do significado da vida, né? Então, é sobre isso que o Evangelho fala, mas, de fato, é sobre alguma dessas coisas que o Evangelho fala. Apresenta vários argumentos, né? Algumas dessas coisas é o problema fundamental de que o Evangelho trata. Amados, a Bíblia diz que não é isso. Não está relacionado a nada disso que nós lemos. Apesar de que a palavra ela trata para nós sermos amoroso, bondoso, carinhoso, né? Misericordioso com as pessoas que nos cercam e até aqueles que precisam de alguma coisa, e até ajudar os pobres. Mas não é o ponto fundamental, não é o ponto básico. Nós vamos chegar no ponto básico. Então a Bíblia diz que não, nenhuma delas. A Bíblia claramente ensina que o problema fundamental da humanidade, é o nosso pecado e a ira de Deus contra nós por causa do nosso pecado. A ira de Deus contra nós, amados. Será que Deus fica irado? Não, Deus fica irado. Ele fica irado. E nós vamos ver pela palavra. A ira de Deus contra o nosso pecado é o problema. Quando nós lemos a Bíblia, não sei se você já leu o Velho Testamento todo, se não o fez, faça. Entenda um pouco o porquê Israel sofreu muito, que não era para ter sofrido. Porque quando nós temos um filho, nós não queremos que ele sofra, nós queremos que ele vá para frente, que ele tenha muita saúde, que ele tenha tranquilidade, e naquilo que nós podemos ajudar como pai, nós vamos ajudar, não é? Agora, você pode imaginar Deus? Israel é menina dos olhos de Deus, é a nação escolhida. Você acha que Deus queria o mal de Israel? Mas por causa do pecado, ele se irou contra o seu próprio povo. A ira de Deus contra o nosso pecado é o problema fundamental. É o problema fundamental de que o Evangelho trata. Jesus morreu na cruz como uma propiciação. Você sabe o que é propiciação? É um sacrifício que desvia a ira de Deus. O sacrifício de Jesus é que faz com que a mão de Deus se desvie sobre o povo.
o sacrifício de Jesus Cristo. Para entender melhor o sacrifício de Cristo, para entender melhor o sacrifício de Cristo, ele nos libertou da ira de Deus. O pecado deixa Deus irado. Quando cometemos algo consciente, Deus fica irado. Quantas vezes Israel sofreu por causa disso? Né? Ah, mas pastor, nós estamos na graça. Mas o pecado continua sendo pecado, querido. Você acha porque nós estamos na graça, o pecado não tem efeito? Tudo aquilo que nós fazemos, que plantamos de erro, nós colhemos. Então Deus não se agrada dessa situação. Romanos 3, 25, nós vamos ler bastante a Bíblia, tá? Eu até tive que marcar aqui no meu computador, porque se eu for abrir aqui não dá tempo. Então você anota aí, escuta aqui o pastor está lendo aqui. Romanos 3, 25, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia. Havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Será que toda a humanidade crê que Jesus é o Messias? Tem gente que declara que o Salvador é outra coisa, é outra pessoa. Tem pessoas que acreditam que o Salvador do mundo não é Jesus. A crença dele é outra. O ateu não acredita em nada. Ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus e muito menos que é o próprio Deus. Então em Lucas 2,2 diz que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto ao Filho. Também lá, no capítulo 4, no versículo 10, em 1 João, diz assim: assim nisto consiste o amor. No que será que consiste o amor? Vamos ver? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício, propiação pelos nossos pecados. A fim do que, irmãos? A fim de que nós fôssemos salvos por meio da fé nele. Então como que vem a salvação na nossa vida? Em conhecer Jesus, em aceitar Jesus e crer em Jesus, confiar. A salvação é algo mais importante, não sei se posso chamar de algo, mas é o fator mais importante na nossa vida. A palavra diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A coisa mais preciosa. O que adianta você ganhar muito dinheiro na sua vida, mas morrer e ir para o inferno? Não adianta nada. O que adianta você viver essa vida toda aqui, mas não ter uma vida com Deus? Não adianta nada. Você perdeu, infelizmente, os anos que você vive na face da terra e não conhece a Deus, você perdeu uma boa parte da sua vida. Entendeu? Olha lá, em Naum, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira?
A sua cólera se derramará como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Deus é amor, nós lemos agora há pouco aqui que Deus é amor, misericordioso, que Ele é bondoso, mas Ele também é justiça. Não existe salvação de ímpio, não existe salvação em quem para. A salvação em Cristo Jesus vem para aqueles que persistem em ser fiel. Mas nós erramos, mas nós temos contratado, vou usar esse termo, contratado um advogado, que todas as vezes que nós erramos e enxergamos o erro e confessamos nossos pecados e deixamos o pecado, ele vai interceder por nós. Quem chama? O nosso advogado, não é advogada, é advogado, o nosso advogado. Na Bíblia só fala de um advogado, não fala de mais nenhum advogado. O nosso advogado chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Em Efésios capítulo 5, no verso 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Sabe? Aquela coisinha no ouvido, sobre denominações, é uma guerra de denominações. A nossa denominação é aqui, a palavra de Deus, é Bíblia. Somos da Quadrangular, somos muito abençoados, mas dentro de princípios da palavra de Deus. Saiu da palavra, é complicado, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus. Paulo está falando, por essas coisas vem a ira de Deus. Então Deus fica irado. As nossas atitudes fazem com que Deus fique irado conosco. Mas eu já sou salvo em Cristo. Mas se você não está vivendo o Evangelho, se você não ama seu irmão, se você critica seu irmão, se você fala mal do seu irmão, se você não pode olhar na cara do seu irmão, você não suporta o seu irmão em Cristo, o que você vai esperar, meu querido? Nós precisamos estar arraigados em Cristo. Ninguém mexe no corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Eu tenho uma irmã na nossa igreja, que é uma das mais antigas da nossa igreja, assim, por idade. E também, acho que, de tempo. Nossa irmã Maria Miller. Ela vai assistir o culto, vai embora. Aquela mulher, hoje ela não pode fazer nada, devido à idade dela. Mas é uma mulher de fé. Ela é uma mulher corajosa. Ela enfrenta. Ela não falta culto. Ela está em oração. Ela está cantando. Ela tem prazer de servir a Deus. Ela está na escola dominical. E tem mais de 80 anos. Se ela consegue, por que nós não conseguimos? Sabe o que ela tem de diferente? O coração em Jesus Cristo. E assim muitas pessoas que eu conheci no decorrer do meu ministério, quantas e quantas pessoas, o estar firme em Cristo Jesus nos fortalece. Você, meu querido irmão em Cristo, esta mensagem hoje você não pode falar: gostaria tanto que fulano ouvisse essa mensagem. Não, é para você, meu amado. Você pode até mostrar para ele, mas é para você. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 15 ao 17.
Precisa acelerar por causa do tempo. Diz a palavra, Apocalipse, livro da Revelação, últimos tempos, os reis da terra. Quem é os reis da terra? Os bambambam, presidente, os reis de nações, né? Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo. Então não é só rico, poderoso, bambambam. Também aquele que é escravo, que hoje não tem mais escravatura, mas também os escravos. E todo livre. Então nós estamos incluídos aqui, né? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes. Já imaginou? Essas pessoas tudo no penhasco, no monte, no alto, e eles começam a gritar para os montes assim, aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? A ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Se faz justiça. Porque chegou o grande dia da ira deles. Por que deles? Pai, Filho e Espírito Santo. E quem é que pode suster-se? Ou é? O que acontece agora? Está fugindo da situação que foi criada por não servir a Deus, por achar que é o bom, que é o tal, que eu posso, eu faço, eu desfaço. Vai chegar um dia que nenhuma autoridade, nenhum poder vai ser maior que o poder do Senhor Jesus Cristo. E hoje já é assim. A ira de Deus contra o nosso pecado é o problema fundamental. Do que os evangelhos tratam? Do que a palavra de Deus trata? É da ira de Deus contra o pecado. Não é contra o pecador, mas contra aquele que comete o pecado, o nome chamado pecado. Deus ama o pecador, mas no dia do juízo não tem mais como. Deixa eu por aqui, ajudei tanto. Lembra o que Jesus conta na parábola? Eu já expulsei demônio, eu já orei pelos enfermos. O Senhor dirá assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não te conheço. Seu nome, você disse que me serviu, mas o seu nome nem aqui está. Não está no livro da vida. Tem pessoas que precisam se converter, mesmo estando ainda dentro de uma igreja. Precisa haver a conversão. O que é a conversão? Mudança de vida. Então a ira de Deus contra o nosso pecado é o problema fundamental de que o Evangelho trata. Jesus morreu na cruz com uma propiciação, um sacrifício que desvia a ira de Deus, a fim de que nós fôssemos salvos por meio da fé nele, em acreditar. A fé em Cristo é o único meio para alguém ser salvo. Será que é verdade? Está fazendo uma pergunta. A fé em Cristo é o único meio para alguém ser salvo. Vamos ver, vou fazer aqui um desafio cultural, né, de situações da cultura, principalmente do nosso país. As pessoas atualmente amam ser inclusivas. Elas amam ser inclusivas. Nós queremos que todo mundo esteja certo. As pessoas acham isso. Na verdade, nós achamos que o único modo de estar errado é pensar que alguém possa estar errado sobre qualquer assunto. Então está sempre certo. Então, quando o assunto é religião,
Quando se trata em religião, nós dizemos, as pessoas dizem, né? Que nós já sabemos que é o caminho, né? Mas as pessoas dizem, não existe, aliás, as pessoas dizem o seguinte, todos os caminhos levam a Deus. Você acha que todos os caminhos levam a Deus? Você acha que todos os caminhos vão levar a Deus? De fato, não existe uma única maneira certa. As pessoas dizem isso. Não pode fixar a mente só numa coisa. Tem outras opções. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, o apóstolo do amor. O apóstolo João, que sofreu, um dos últimos a morrer. Nenhum deles poderão fazer nada por nós, no quesito a suplicar por nós, ou dar uma mãozinha lá com Deus para salvar. Não. Não tem jeito. Porque senão não haveria necessidade de mandar pastores para pregar o Evangelho. Então não existe uma única maneira certa. A coisa certa é crer. É aquela que funciona para você. Eu tenho, eu faço assim, isso aí funciona para mim. Para mim deu certo. Ele é enganado e ainda quer enganar os outros. Entendeu? Para mim deu certo. Mas o que você acha que deu certo para você? Está conforme a vontade de Deus? Aí eu faço assim e dá certo, mas está conforme princípios da palavra de Deus? Cada um quer procurar o seu próprio caminho, sem se preocupar com o mais importante, que é a vida eterna, a salvação em Cristo. A resposta curta, a resposta para essa pergunta aqui, ó. A fé em Cristo é o único meio para alguém ser salvo? Olha a resposta. Resposta curta. Atos 4:12. Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uma resposta mais longa um pouco, que está lá em Gálatas 2,16. Antes de ler o versículo, a resposta longa. A fé em Cristo é o único meio de alguém ser salvo. Porque é somente pela fé em Cristo que nós podemos ser considerados justos aos olhos de Deus. Fala comigo aí, fé em Cristo. E Gálatas 2,16 diz assim, ó, estamos plenamente conscientes. Paulo é uma inteligência sensacional, né? Olha só o que ele fala. Estamos plenamente conscientes. Entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. O ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Estou lendo Gálatas 2,16. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo. Até nós, cidadãos romanos, cidadão judeu,
né? Nós também, ele está falando ali para a igreja da Galácia, né? Aos Gálatas da Galácia. Nós também somos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Amados, é somente pela fé em Cristo que nós podemos ser reconciliados com Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 9 ao 11, Paulo ele está falando ainda dentro do assunto. Olha, agora ele falou para a igreja da Galácia, agora ele está falando para a igreja de Roma. Ele diz: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Versículo 10 diz: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Irmãos, Paulo coloca numa situação o ponto dele servir a Deus, de ter se tornado amigo de Deus. O que quer dizer isso, ser amigo de Deus? Como que eu faço para ser amigo de Deus? Olha, quando você tem um amigo de verdade, você tem prazer em conversar com ele. Ou passa um dia, você pega o celular: ô meu querido, como é que você está aí? Está tudo bem? Passa 2 dias, você liga de novo: ô, como é que é? Vamos sair junto, vamos fazer aquele passeio, vamos fazer isso. Você tem prazer em estar junto com ele. Se ele fosse seu inimigo, você teria prazer? Lógico que não. Deus quer ser seu amigo. O Senhor Jesus Cristo quer ser seu amigo. Se antes nós, que éramos pecadores, Ele deu a vida dele para nos reconciliar pela fé. Nós fomos reconciliados. A ira de Deus saiu sobre nós. Não está mais sobre nossas vidas, porque nós conhecemos a Cristo, e através do conhecer e aceitar Jesus em nossas vidas, as coisas mudam, porque a ira de Deus cai fora. E você, sendo amigo de Deus, ou seja, ter um bom relacionamento com Deus, na oração, querido, na palavra. O nosso relacionamento com Deus é na oração e na palavra. É ou não é? Como nós conhecemos Deus? Através da palavra. Quer conhecer seu amigo? Leia a palavra. Quer conversar com ele? Fala com ele. Tenha diálogo. Ele vai estar te ouvindo. Então, no versículo 11 diz assim: e ainda mais, se nós gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação, morte em Adão, mas vida em Cristo. O primeiro homem trouxe morte, mas o segundo homem, que é Cristo, nos trouxe a vida. É apenas pela fé em Cristo que nós podemos receber vida eterna. Não tem outro lugar. Versículo bastante conhecido para você, São João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Você sabe de cor, você sabe, medita nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou de uma forma tão grande, que Ele deu o seu único Filho,
único unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele tem fé, não se perca, não pereça. Nada de ir para o inferno, mas tem o quê? A vida eterna. O que significa se não pereça, não se perca? É ir para o inferno, é perder a salvação. Em Jesus Cristo não tem como você perder a salvação. Se torne um amigo de Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Deus, vou baixar a mão aqui, Deus e o homem, o mediador é Jesus, aquele que intercede por nós. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus. Não adore ninguém, não adore nenhum outro Deus de pau, de ferro, de bronze, de ouro, seja o que for. Falar isso aqui é uma santidade, isso aqui. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então arranca esse versículo daqui. Ou eu estou errado? Porque eu tenho Bíblia em casa, eu tenho mais de 60 Bíblias. Eu tenho Bíblia em casa. Até em inglês tem aqui. E a gente consulta esses versículos polêmicos. Estão em todas elas. E todas as religiões chamadas cristã, que pertencem à ala do cristianismo, usa a Bíblia. Mas será que pula na hora que chega em 1 Timóteo 2,5? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano. Quem é? Cristo Jesus, homem. Este é o versículo de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Versículo 5. Verdadeiramente incluso. Embora muitas pessoas considerem essa mensagem intoleravelmente, tem gente que porque eu aprendi assim, porque meu pai ensinou assim, minha mãe ensinou assim, meus avós ensinou assim. Eu vou dizer para você, ensinaram eles errado. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu tenho por costume, e falei aqui, anote os versículos, vai conferir na Bíblia. Quando eu prego na igreja, em cima de púlpito, eu falo, amados, escreve, confere. A Bíblia está aqui para ser lida, para ser conferida. Quem não lê Bíblia não tem conhecimento. Então não adianta vir discutir. Porque eu creio assim, eu acredito assim. Você acreditando assim, nós vamos cair lá em cima, onde nós falamos lá. Nós falamos, se você entrou depois, você depois assiste novamente, e nós falamos, todos os caminhos levam a Deus. Não leva. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Ninguém morreu na cruz pela humanidade. Isaías 54 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, levou sobre si no madeiro. 600 anos, um pouco mais, antes de acontecer. E Ele fez isso. E continua tirando os pecados de muito ainda. Então, embora muitas pessoas considerem essa mensagem intoleravelmente exclusiva, nós deveríamos mostrar-lhe
a radical inclusividade do Evangelho. O Evangelho confronta todas as pessoas como pecadores e oferece perdão de seus pecados e vida eterna a todos aqueles que dão as costas para o seu pecado e creem em Cristo. Todos aqueles que dão a costa para o pecado. Sabe o que é dar a costa para o pecado? É abandonar o pecado. Isso é fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. Eu creio que Jesus levou os meus pecados. Eu confesso os meus pecados. Eu errei. Aquilo eu não vou fazer mais. Por isso que eu comecei dizendo para vocês: aquele que comete o pecado e volta a pecar 1, 2, 3, 4, ele vai ficar com a sua mente cauterizada. Ele não vai mais pedir perdão. Já cansou. Ele vai falar assim para você, ó: eu sei que eu sou fraco. Lembro o pastor Adolfo Sarmento, ele contando uma historinha da galinha da Angola, né? Tem crente que é a galinha da Angola, sabia? Fica lá: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. A vida inteira tá fraco. Mas por que ele tá fraco? Por que uma pessoa fica fraca? Uma criança fica desnutrida. Por quê? Falta de alimentação. E na nossa vida espiritual? Falta o quê? Alimentação. Quem não se alimenta da palavra, quem não tem comunhão com Deus, quer ficar forte? Mesmo sem ir na academia, você pode ficar forte lá na academia, né? E Paulo fala assim: o exercício humano para nada serve. O que adianta você ficar forte assim, ó, né, musculoso, barriga de tanquinho? Eu também tenho barriga de tanquinho, parece barril, mas é de tanquinho. Mas o que adianta, amados? Não ter uma vida com Deus? Você gasta 2 horas lá malhando lá. É legal, ninguém é contra você fazer isso, não. Você tem tempo, vai fazer. Mas se você estiver gastando esse tempo, o seu tempo precioso, para ficar malhando e deixar de ler a palavra, e deixar de orar, de buscar de Deus, você está errado. Como fica a sua vida de comunhão com Deus? Troca. Deus não aceita. Não importa quão bom ou mal você tenha sido. A pessoa que ela vira as costas para o pecado, ela não quer saber do pecado, mas ela vira de frente para Cristo, ela está abandonando o pecado, essa pessoa vai ser muito abençoada. E não importa quão bom ou mal você tenha sido, não importa de onde você é, ou de qual contexto religioso você vem, não importa. A Bíblia diz: se você se arrepender de seu pecado e crer em Cristo, você será salvo. Sua oportunidade de acerto e aceitação é agora. Já não pode deixar passar as oportunidades na sua vida. A vida eterna é para ser vivida com o Pai. O enfermo não foi preparado. O inferno não foi preparado para o homem, e sim para Satanás e os anjos caídos. Você acha que o inferno foi preparado para você? Deus não quer que você se perca, amado. Ele faz de tudo, ele coloca o Espírito Santo
Coloca pessoas na sua vida para te ajudar, para te ensinar, para dar um puxão de orelha quando precisa. Por que não? Pega no pé, pega no pé. É melhor ficar pegando no pé, tomar puxão de orelha do que ir para o inferno. Homens e mulheres caídos da graça, ou nunca conheceu este Cristo vivo. E esta é a oportunidade que Deus te dá hoje. A escolha é de cada um. O que você escolhe, é o seu futuro. E eu pergunto para você, o que você escolhe hoje? A vida ou a morte? Vida eterna com Cristo ou morte eterna? A decisão é sua, meu amado. Seja você crente ou não. Seja você cristão ou não. Se você não está servindo a Deus de conformidade com a palavra de Deus, você precisa acordar. Você precisa ter atitude. Você é conhecedor. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, hoje é a oportunidade para você também estar entregando a tua vida para Deus. Falar para o Senhor Jesus: eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim. Eu creio que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi por minha causa. Foi por causa dos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Coloca as Tuas mãos sobre mim. Que Teu Espírito Santo venha habitar dentro de mim. E Ele vai mesmo. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Entendeu, querido? Vamos orar? Quero orar, abençoar você. Eu sabia que ia demorar um pouco. Fiz o possível para terminar 9. Mas o mais importante é que a palavra de Deus está aí, gravada para você assistir novamente, quantas vezes for necessário. Que haja conversão na sua vida, que haja conversão na sua família, que haja bênção de Deus. Deus quer abençoar você em todos os sentidos, mas o sentido principal é a salvação. Que adianta você, que adianta você ter carro, casa, dinheiro, pode viajar, pode passear, comer do bom e melhor e ir para o inferno? Não adianta nada, amado. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou vamos orar. Deus Pai, em nome de Jesus, sobre essas vidas que assistiram, Senhor, esta mensagem, e aqueles que ainda porventura forem assistir, seja tocado pelo Espírito Santo. Se tem alguém nesse momento que quer fazer um concerto com Deus, e quer se aproximar mais do Senhor, venha colocar as tuas mãos, Senhor, sobre esta vida, que haja uma reconciliação, que haja temor, abençoa de uma forma toda especial. Pai, segura nessas mãos, fortalece essas vidas, Pai, no nome de Jesus. Eu repreendo toda a ação do inimigo neste momento, toda atitude que quer desvirtuar o pensamento, todos os demônios que neste momento estão tentando falar nos ouvidos dessas vidas, dessas pessoas que estão nos assistindo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus e o teu sangue é muito mais forte do que esse demônio que está falando neste ouvido. Eu repreendo agora em nome de Jesus, que sai pelo sangue de Jesus. Recebe essas vidas agora, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Amém, Jesus. Amém.
chegando, meu amor. Olha que lindo, né? Quer falar? Fala. Aí eu vou trocar esse hino por um outro hino. Palavra de Deus, né, queridos? A palavra de Deus deve ser assim, no mínimo, as pessoas devem ter respeito, no mínimo, e deve se refletir muito no que a palavra de Deus fala para nós. A palavra de Deus fala assim, que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, né, acha. Então, nós devemos procurar os princípios de Deus na nossa vida. É assim que eu penso. Cada dia tentar ter ali um princípio de Deus diante de nós, tentar viver uma vida diante dos princípios do Senhor. Amém, querido? Mas é cada um que decide. A gente pode ir até um determinado lugar, porque existe o livre-arbítrio e a responsabilidade é totalmente pessoal. É a escolha. Exatamente. Cada um escolhe o que quer. Exatamente. Né? Mas Deus é um só. Não adianta você procurar atalho, não existe atalho. Não existe. Exatamente. É isso aí, pastor. Amados, eu vou ficando por aqui. Você quer ver nome aí? Ah, sim, dá uma olhadinha. Aqui eu tô sem acesso. Mas como assim? Olha lá. Donizete Nogueira, Florência, Mariazinha, a pastora Elizabeth, Valdirene, Walter Leite, Maria Eunice, Tainá, Daiane Campos, Luiz Mendola, meu amigo irmão Luiz, Deus abençoe você, toda a sua... Estou orando por você, viu? Ele mandou a foto para mim orar, estou orando por ele. Deus abençoe você. Amém. Amém? Que bom tê-los aqui. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 9 horas, você não pode perder amanhã, às 9 horas da manhã. Tem algo especial para você, preparado com muito amor e carinho, para você amanhã participar de uma mensagem de manhã, 9 horas da manhã. Não acorde tarde. 9 horas já é tarde, né? Eu não sei se é porque nós estamos ficando meio... Depois de 60. Irmãos, dá 6 horas, nós não aguenta mais ficar na cama, né, Bê? Eu vejo... 6 horas já tá levantando, não dá pra ficar, começa a doer as costas, vamos lá, bem, vai lá fazer um café. É assim mesmo. Meu pai falava assim, que quando a gente fica mais velho, a gente dorme menos. E eu acho que é verdade mesmo. Eu vou dormir sempre tarde e acordo muito cedo, né? E acordo de madrugada também. Então, se eu durmo 5 horas por noite é muito. É muito. É muito. Chutando 5 aí. Amém, amados? Amém. Vamos terminar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, esse hino aqui é o outro hino que o pastor Otávio, amanhã eu vou tocar de manhã. Pastor Otávio gostava, tá bom? Vou deixar tocando um pouquinho aí, mas que Deus abençoe. Esse é o hino 477, Sede Fortes. Lindo, viu? Tem bastante gente aqui, ó. Irmão Joaquim. Bom, Joaquim, um abraço. Você tá gostando aí, né?
O Walter deve estar babando lá. Deve. Glória a Deus. Amém, amados. Amanhã de manhã eu vou tocar de novo esses 2 hinos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito boa noite, amados. Deus abençoe. Olha lá. Tem que sair daqui para ir lá. Ah.